próprio Jesus, detentor de toda a autoridade dos céus e na terra, instruiu seus seguidores a irem e agirem em seu nome. Fala, é tempo de eu ir e agir. Fala, o intercessor, aquele que tem paixão pela intercessão, quando entra na evangelização, é uma bomba, é uma bênção. Em tempos derradeiros como esse, o reino de Deus clama por uma geração de filhos que não se deixe levar pelos seus próprios desejos egoístas, mas que estejam incansavelmente em busca do avivamento. Homens e mulheres que sejam entregues à oração fervorosa, sedento por um encontro profundo com Deus, apaixonado por sua presença. É somente assim que poderemos vislumbrar a esperança de resgatar aqueles que estão cativos nas trevas. Fala, urgência. Fala, temos que agir. Então não limite ao Senhor e haja. Haja. Porque você não está vendo uma unção mais poderosa na sua vida, sabe por quê? Tu trabalha pouco para Jesus. Você se coloca pouco na brecha. Eu lembro um dia quando eu fui inaugurar a igrejinha, na comunidade, o primeiro dia, era um domingo, só tinha meu pai na igreja, minha esposa, um casal de amigos meus, e eu. Eu dobrei meu joelho, o púlpito, quem fez aquele púlpito foi meu pai, de madeira. Dobrei meu joelho. A primeira coisa que aconteceu comigo, no dia que foi abrir o primeiro culto, o primeiro domingo, o primeiro culto na igreja, eu dobrei meus joelhos. Quando eu dobrei os meus joelhos para orar, caiu uma glória sobre mim tão grande. Um anjo do Senhor parou do meu lado, e ele me levou para dentro da dimensão profética. Era tanta glória, eu fiquei em torno de 1h30, gemendo no meu espírito, e vendo diante do Senhor o que Ele me mostrava. E Ele falou assim, para mim, começou a falar essa palavra, meu filho, se eu te mostrar, você não suporta. Eram as verdades que nós vemos tão pouquinho, nós enxergamos muito pouco, irmãos. Somos muito míopes em relação à verdade que nós precisamos ver aos perdidos nesse mundo. Só tem um jeito de Deus abrir isso dentro do teu espírito para você sentir a dor de Deus. Se colocando na brecha, buscando continuamente o amor pelas almas e pedindo a Deus uma visitação da compaixão dele pelas pessoas. Então anota aí, orando continuamente e buscar uma revelação da compaixão, pedindo a Deus uma revelação da compaixão pelas almas. Isso vai aflorar teu lado intercessor. Você precisa de uma nova revelação de Deus, para que isso abra dentro do seu coração. Eu sei que todos vocês querem isso, eu sei. Mas nos sentimos às vezes culpados por tanta negligência que nós temos em relação aos perdidos. E somos culpados. E temos que nos arrepender hoje. Hoje eu vou pedir, irmão, que o Senhor nos dê um arrependimento sobre isso. E venha sarar o coração de vocês e libertar o coração de vocês dessa omissão que todos vocês aqui dentro têm. Todos nós temos uma grande omissão na intercessão. Precisamos ser ainda muito mais poderosos na intercessão. Quando nós olhamos a história do David Bryan, um jovem acho que de 23 anos, que foi o que pregou para os índios nos Estados Unidos, há uma das histórias, um relato do diário dele, diz que ele estava nevando, ele estava na selva, neve, ele colocava a boca dele no gelo, ele chorava tanto, pedindo a salvação daqueles índios. Ele tinha um problema de tuberculose, que ele não sabia que era tuberculose, ele cuspia tanto sangue, mas ele passava horas orando de joelho na neve, com tuberculose. Ele morreu acho que com os 23 anos de idade, mas ele morreu como um grande herói. Diz que ele chorava tanto pelos índios, clamava tanto, e ele não falava a língua daqueles índios. Quando ele entrava nas aldeias, os índios tentavam matar ele, perseguir ele, mas não conseguiam, os índios caíam no poder de Deus. Quando ele começava a falar o nome Jesus, 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 diz que a onda do Espírito Santo caía sobre os índios, eles caíam tudo chorando no chão, convencidos dos seus pecados. Deus levantou ele com uma grande compaixão pelos índios, que foi um sucessor de grandes
missionários, evangelista que entrou nas aldeias e pregou para os índios nas peles vermelhas dos Estados Unidos. Temos tantas pessoas que Deus tem que dar compaixão a nós para que possamos ser aqueles que vão à frente, ou que vão abrir um caminho na intercessão no mundo espiritual para que essas pessoas sejam alcançadas. Eu oro, Deus, sempre peço, Deus, me dê as favelas. Eu não só oro pela salvação delas, eu estou pedindo, me dê. Me coloque lá e me dê autoridade para estar lá, intercedendo lá, guerreando lá, libertando eles lá. Isso o Senhor me deu desde que o Senhor me colocou naquela favela. Por isso que tu me fez vir para essa favela no Rio de Janeiro. Eu morava em São Paulo, Deus trouxe minha família para o Rio de Janeiro, fez morar dentro de uma favela, cresci dentro de uma favela, com 6 anos de idade. Porque ali formou o meu caráter que eu tenho hoje espiritual e me fez ver a realidade do que é a pobreza, do que é a favela, do que é a perdição ali dentro. E na época que eu vivia, ela era muito mais violento que é hoje. Então Deus me fez passar fome ali dentro, fez eu conhecer a fome, fez conhecer a dor das pessoas, fez a gente morar num barraquinho de madeira, em um cômodo só. Crescer, crescer, crescer e ver toda a realidade. Tudo aquilo dentro cresceu dentro da minha alma. Então, eu não posso negligenciar da onde Deus me tirou. E Deus praticamente me salvou do lado de uma boca de fumo, onde a missionária pregava para mim, na boca de fumo. Eu ia passar na boca de fumo, porque eu tinha que passar pela boca de fumo na rua da minha casa. Era na esquina, virada, não tinha como, eu tinha que passar no meio dos traficantes vendendo drogas. Era normal para a gente isso. E ela me parava ali. E ali ela me evangelizava. Ali foi onde eu abri meu coração para o Senhor. Vocês estão me entendendo? Porque era ali que estava uma das partes do meu futuro desígnio. Nós estamos precisando de apóstolos e profetas levantados para essas pessoas. Vocês estão me entendendo? E aqueles que estão levantados para outras coisas, continuem, mas não se esqueçam dessas pessoas. Vocês estão me entendendo isso? Então, o intercessor, ele tem sempre uma demanda na sua vida, uma missão. Sempre tem algo em você que é a sua maior missão de interceder, que você pode deixar de interceder por qualquer outra coisa, mas aquela missão, você não pode deixar ela na sua vida. Ali é uma cobrança de Deus sobre a sua vida. Tem pessoas que são chamadas para ser meus intercessores no mundo espiritual, que eu nem conheço essas pessoas ainda. Eu não sei nem quem é, mas por causa delas, Deus me dá muita vitória no mundo espiritual e pelo corpo de Cristo nessa terra. Paulo diz, seguindo o conselho dele aqui, orando em todo o tempo, com toda oração e súplica, e vigiando nisso, com toda perseverança e súplica por todos os santos. Então, o Senhor nos coloca com uma obrigação, é um mandato nosso. Só que sempre tem uma missão específica na sua vida e você tem que aprender a identificar qual é a minha maior missão de intercessão. Todos nós somos intercessores, irmãos. Embora nem todos nós pratiquemos a intercessão. Todos nós somos intercessores, não adianta fugir disso. Agora, aos guerreiros na intercessão, e aqueles que estão gateando a intercessão, e aqueles que estão totalmente omissos à intercessão. Mas eu acho que é um desacato, eu acho que é um desrespeito, né? Porque eu falei, uma das maneiras mais poderosas de nós honrarmos a Jesus Cristo é nos alinharmos ao trono da sua graça em intercessão pelo povo, se ajuntar a Ele na intercessão pelas almas, pela salvação das almas. Ele está à direita de Deus, como nós iremos aqui, e intercede por nós. Ele intercede por vocês. Intercedemos pelas pessoas através de orações, súplicas, confissões. Intercedemos pelas pessoas através de oferta. Quantas vezes eu ofertei no mundo espiritual pela minha família, pela minha esposa, pelos meus filhos? Justiça, você traz justiça. Muitos não sabem disso, outros já sabem disso. Então, há momentos que eu sinto que é o meu momento de ofertar, interceder pelo meu ministério, ofertar pelo meu ministério, ou pela minha família, por alguma situação. Principalmente quando nós lutamos com obras de feitiçaria, bruxaria, ocultismo, você tem que romper no teu nível de intercessão. Vai ser necessário sacrificar financeiramente. Poucos sabem disso e poucos entendem sobre isso, não querem aceitar sobre isso. Balaão, quando ele invocou a presença do Senhor para amaldiçoar Israel,
Ele mandava colocar 7 novilhos, meu filho, sobre o altar, para que viesse o espírito profético, para que ele pudesse ver e falar a palavra que viesse a ele. Olha a oferta. No mundo espiritual, a bruxaria levanta ofertas contra as pessoas. E às vezes nós vamos quebrar maldições na vida das pessoas como intercessores através de atos de justiça, uma cesta básica, uma oferta para missões, sem o que essa oferta lança como salvação daquelas almas. Tudo isso faz parte do pacote de intercessão na vida. São atos de justiça intercessórios a favor que Deus libere favor e graça para alcançar pessoas. Glória a Jesus Cristo por isso. Então, eu lembro quando o Senhor me visitou naquele dia, naquela 1h30 que eu passei de derramar o meu espírito em tua intercessão, e o Senhor me levava para ver as pessoas na boca de fumo, pessoas morrendo, acidente dentro do hospital, as igrejas onde o Senhor não podia entrar, Ele me pedia para orar, para que Ele pudesse entrar naquela igreja que eu vi, aquela grande igreja que eu conhecia. Ele estava na porta, Ele não podia entrar. Ele pediu para eu orar para que o Espírito Santo fosse derramado sobre aquelas pessoas. Ele pediu que eu orar para que Ele alcançasse as pessoas que estão sofrendo dentro dos hospitais, para que Ele pudesse curar. Eu vi o Espírito Santo como uma criança chorando num canto todo de branco. E quando eu olhei aquele rosto puro, eu chorava, eu gritava, eu doía minha alma, meu coração, tudo dentro de mim. A intercessão era tão santa que os gemidos inexprimíveis me faziam derramar minha alma diante do Senhor. O meu corpo, a minha garganta, tudo que havia em mim ali. Depois ele me levava em espírito para ver casais cristãos brigando. Um casal de amigos justamente que estavam ali dentro, que depois, anos mais tarde, eles se separaram. Eu via eles brigando, e os demônios acusando eles. Aí eu via riquezas espirituais que era para eles, ficavam tudo causuladas, presas por causa das brigas deles. Deus falou, ore por eles, interceda por eles, para que eu tenha misericórdia deles. Isso é intercessão. Nós temos que entrar em dimensões mais profundas. Esses dias, porque eu estou entrando nesse assunto, eu pedi ao Senhor assim, eu falei, Senhor, por favor, me leve a intercessões profundas, me leve para o monte, eu quero interceder lá em cima. Eu lembro quantas madrugadas, jovens, 16 anos, 17 anos, 18 anos, 19 anos, 20 anos, na minha idade, eu passei orando, eu ficava em cima daquele monte clamando, eu levantava a mão para a cidade, eu clamava pelas pessoas, eu gritava para Deus salvar aquelas almas. Eu tenho meus momentos meu particular que eu me derramo pelas pessoas. Mas vocês têm que despertar o espírito de intercessão na sua vida. Quando Deus, nos meus 18 anos, eu entrei em uma dimensão profética tão grande na minha vida, eu intercedia tanto, 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 tanto. O meu irmão tinha o mesmo dom, quando o Renato estava em um momento da presença do Senhor, ele intercedia tão profundo pelas pessoas. Era um dom nato que a gente herdamos da nossa mãe. Todas as pessoas que são profundas na intercessão serão profundos no profético. O profético se abre. Eu quero falar para você, a maior chave que abre o profético é a intercessão. Porque quando você entra na guerra da intercessão, Deus vai ter que abrir seus olhos. Você vai ter que ver o inimigo. Você vai ter que ver o Senhor. Quando eu comecei a interceder profundamente na minha vida, abriu, rasgou, meu profético era aberto. Eu chegava na igreja, eu dobrava meu joelho, eu falava, Senhor, me usa para essas pessoas. Eu olhava para as pessoas, eu via a vida delas aberta diante de mim. Profunda rendição, intercessão, te dá muita sensibilidade de espírito para discernir o que as pessoas estão pensando e sentindo no coração. Você consegue ver um mundo espiritual mais aberto, você tem mais sensibilidade para ouvir a voz de Deus, você se torna um cooperador de Deus. Então, todos os intercessores têm a possibilidade muito maior de operar no profético do que qualquer outra pessoa. Quem está entendendo fala amém. Aceleramento da salvação. Os anjos estão aguardando ansiosamente, o mundo está nos esperando com grande expectativa e o Senhor nos convoca com veemência a ouvir a nossa voz e a enfrentar o desafio da intercessão. Como a intercessão é grandiosa. Ela movimenta os céus e a terra, acelera os anjos e freia os demônios, paralisa a morte e salva os perdidos. A oração faz com que Deus, sentado em seu trono, olhe para os pecadores mais miseráveis e honre os mais humildes servos que se entregam totalmente às demandas celestiais. Quando nós estamos em intercessão profunda, o movimento dos anjos se torna muito poderoso.
O que move anjos são orações intercessórias. Eu lembro que a igreja de onde eu vim era uma igreja de um movimento pentecostal muito forte. O que dava a eles aquela unção era intercessão. O povo que orava. Aquelas irmãs, eles oravam muito por salvação de almas. Eles oravam. Eles tinham um movimento forte, porque eles tinham um coração para orar por muito. Senhor, desfaça a macumbaria, a feitiçaria, a candomblé, a morte, a boca de fumo, e o traficante, e papapá. As igrejas pentecostais são assim, né? Pá. Por isso que eles tinham um movimento forte de anjos. Porque para eles suportarem, para eles guerrearem. Eu tinha aquele mesmo mover na minha vida. E tem até hoje isso na minha vida. Fala, os anjos estão me esperando. Isso aí. Então acelere os anjos e freie os demônios. Pode ter certeza que eu estou te falando. Toda oração intercessória bloqueia demônios. Bloqueia, isso é imediato. Imediato. É orar, é batata, é pum. Está no espírito, é rápido. É tremendo. É tremendo, é tremendo. Fortalecendo as nossas orações. Então, como andam as suas orações em prol das milhões de muçulmanos, hindus, sintoístas, aministas, budistas, comunistas, ateus, humanistas e tantos outros que não têm privilégio de conhecer o plano da salvação e a esperança da vida eterna? Sejamos honestos, meus caros. Teríamos que admitir muito pouco, se é que temos algum interesse real por isso. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Você sabia que profeticamente eu entrei numa dimensão que eu fui no Paquistão, já comecei a pregar no Paquistão? Eu já enfrentei uns homens muito fortes, eu pregava, eu já sentia os caras já puxando a faca para mim já, eu sentia todo o terror da morte, eu tinha que suportar, eles tentavam me oprimir, eu pregava, eu ia de casa para casa, eu pulava de um lugar, fugia para o outro, eu pregava para os homens, eu confrontava eles, aí eu vi eles puxando, tinha uma faca para mim assim, eu já começava a confrontar, eles tinham que guardar a faca, você tinha que ter muita coragem para bloquear eles mesmo do espírito da morte. É o espírito da morte. Por isso nós temos que chegar com muita autoridade nesses lugares. E eu oro, Senhor, me dá o Paquistão, me dá o Amém, porque Deus me mostra o Paquistão há tempo. Então assim, eu sei que vai chegar um tempo na minha vida que Deus me levantará ainda como um intercessor muito forte na minha nação e para esses lugares. Mas tudo vai estar preparado. Você sabia que se eu me entregasse na dimensão que é para me entregar pela colheita de almas, o ministério aqui padece? Tem muita coisa que vocês padecem. Talvez eu feche essa porta, não aguento aqui dentro. Vocês não aguentam. Por causa da guerra que eu trazia para a vida de vocês. Que nem tudo nós podemos entrar com toda a força. Temos que entrar dentro das medidas e demandas que Deus nos abre. Senão todo mundo padece. A igreja padece. Eu lembro que quando eu lutava muito por almas, a minha família sofria muito. Eu tinha que cobrir eles, eu tinha que me cobrir a mim mesmo. Por quê? Porque você atrai muita guerra também. Por isso que precisamos montar um exército muito bem organizado, por isso que você tem tanta escola, tem tanta unção, tanta preparação, para quando começar as grandes guerras contra a nossa vida, porque estamos colhendo muito, vocês suportam.